Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula de Física em sua casa. Venha com o professor Ulisses tirar as suas dúvidas e entender mais um pouco da física. Hoje nós vamos estar falando sobre gerador elétrico e também resistência equivalente. Eu vou estar tratando um pouco desse assunto. Eu quero primeiramente definir com você que a equação do gerador é U é igual a E menos R vezes I. Nós já definimos em sala de aula a força eletromotriz e a energia por carga que o gerador fornece essas cargas, né, gerando ali realmente um campo e depois realmente uma corrente elétrica. Aqui é realmente a energia fornecida para o sistema. Aqui é a resistência interna do gerador, R, e o Izinho e a corrente elétrica. Se você igualar isso aqui a U é igual a R vezes I, nesse caso aqui, ó, você tem U, R vezes I, que é igual a E menos R, I. R, resistência interna. R, resistência de um resistor. Você vai chegar justamente numa lei chamada lei de Ohm-Poulet. Para determinar a corrente elétrica, certo? Em um circuito que possui um gerador, um resistor e R, a resistência interna de um gerador, você vai usar a lei de Ohm-Poulet. Vou cobrar muito isso aqui, ó, na prova, tá ok? Você tem que saber isso aqui, depois nós vamos fazer exercícios. Agora, olha só. Aqui, ó, nós temos geradores em paralelo e aqui nós temos geradores em série. Você pode perceber que todas as vezes que você tem gerador em paralelo, a força eletromotriz equivalente é igual o valor de 1, né, dos valores de um dos geradores. Agora, a resistência interna equivalente vai ser o valor de R dividido pelo número de geradores que eu tenho aqui no circuito. Quando eu tenho um circuito em paralelo, o que acontece? Eu vou somar as forças eletromotrizes e vou somar a resistência interna de cada um dos geradores. Vou ter resistência interna equivalente e vou ter a força eletromotriz equivalente. Eu coloquei aqui um exemplo bem simples, né, para a gente poder estar fazendo neste momento aqui com vocês, tá ok? Vamos lá então. Pegando aqui, ó, esse exemplo aqui, nós temos 1,5 mais 1,5 mais 1,5. 2, 2, 2. Resistência aqui, resistência interna do gerador. Então, a força eletromotriz equivalente aqui, ó, seria 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5 volts. A resistência equivalente interna seria 2 mais 2 mais 2, seria 6 ohm. Nesse caso aqui, ó, a resistência equivalente para um resistor ligado em paralelo, eu tenho no caso aqui, ó, seria 2 volts, certo? Ou seja, eu pego o valor de 1 somente aqui. Aqui tinha 2 mais 2, tá? Mas desculpe aqui, ok? O correto aqui é o seguinte, ó, que a força eletromotriz equivalente 2 volts. Agora, e a força interna, ou desculpa, a resistência interna equivalente seria 4 dividido por 2. Vou pegar o valor de 1 e dividir pelo número de geradores. 4 dividido por 2 dá 2 ohm, tá ok? Agora vamos para exercícios que envolvem a lei de Poulet, Ohm-Poulet. Nós definimos que o I é igual a E, que é a força eletromotriz, resistência de resistores equivalente e resistência interna. Digamos aqui, ó, que eu tenho um circuito de 2 ohm, resistência interna, E é 20, e um resistor ligado a esse gerador de 8 ohm. Usando aqui a lei de Poulet, E é igual a 20, ó, E é igual a 20, o
R, que é 8, está aqui 8. O Rzinho é 2. Fazendo o cálculo, nós vamos ter 20 dividido por 10, que é 2 amperes. Então, se o exercício pedisse qual que é a corrente elétrica que circula aqui, 2 amperes. Como que eu calculei? Assim, tá ok? Preste atenção aí. Agora, no exercício 2, qual que é a diferença aqui, ó? Você tem um circuito de 6 e 3, 2 resistores. Então, primeiramente, eu tenho que calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente aqui, ó, é o produto pela soma. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. E isto vai me resultar 18 dividido por 9, 2 ohm. Então, o que acontece? Quando eu escrevo aqui, ó, I é igual a E, resistência equivalente, mais o R, o que acontece? O E foi dado aqui, ó, 40. Então, eu trouxe ele aqui, ó, 40. O 2 é resistência equivalente. Eu descobri ela aqui, ó. Então, coloquei aqui. A resistência interna foi dada no exercício, ó, 2. Consequentemente, a corrente elétrica que circula, né, nesse gerador aqui é de 4 amperes. Seria outro assunto descobrir qual corrente elétrica que passa no 6 e passa pelo 3. Mas a corrente elétrica que passa pelo gerador é de 4 amperes. Agora, falando sobre a associação de resistores. Eu tenho um resistor de 10, outro resistor de 10 em paralelo. Como que eu descubro a resistência equivalente entre esses dois aqui? Eu pego o valor de 1 e vou dividir pelo número de resistores. Dá quanto? 5 ohm. Certo? Consequentemente, a resistência equivalente final vai ser 20 mais o resultado de 5, que seria 25 ohm. Tá ok? Agora, aqui nós temos vários resistores em paralelo. O que eu fiz aqui? Eu peguei o valor de um resistor pelo número de resistores associados. 1, 2, 3, 4. 10 dividido por 4 é 2,5. Vamos supor agora que ele peça para você a corrente elétrica que esteja, né, percorrendo aqui o circuito. Então, o que você faria no caso? Foi te dado aqui, ó, que 25 volts é a DDP entre os dois terminais. Você aplicaria nesse caso aqui, ó, U é igual a R vezes I. U é igual a 25. A resistência equivalente você achou que é 2,5. Passando 2,5 dividindo 25, você teria um resultado de 10 amperes. Fica a nossa revisãozinha, física em sua casa, com o professor Ulisses. Um abraço.